Olá, que bom que você veio. É uma grande satisfação ter a sua companhia. Como você está vendo, hoje nós vamos conversar sobre vinho rosé e vamos provar esses três. Como o vinho rosé é feito? Você sabe? Qual a melhor temperatura para servir um vinho rosé? Qual a melhor condição, oportunidade ou circunstância para você servir um vinho rosé? Vou dar dicas de harmonização, dicas de rótulos inclusive. E uma questão interessante, este vinho rosé é de 2016. Será que ainda está bom para consumo? Fica até o final e você vai descobrir e vai saber depois como escolher um vinho rosé conforme o seu paladar. Eu sou Maurício Ferreira e este é o canal do Apaixonado por Vinhos. Se você gosta de vinhos, meu amigo, este também é o seu canal. Por isso eu convido, inscreva-se, ative o sininho, porque assim a cada semana, quando eu lançar um vídeo novo, você recebe a notificação. Voltamos em 5 segundos com muito conteúdo e objetividade. Vamos direto ao assunto sem enrolação. A primavera chegou, aí vem a pergunta, qual o melhor vinho para se beber na primavera? E a resposta é certeira, vinho rosé. Por quê? Eu explico, meu amigo. O vinho rosé, ele é um vinho que tem menos tanino do que o vinho tinto. Assim, ele pode ser bebido a uma temperatura inferior à do vinho tinto. O vinho tinto geralmente se consome na temperatura de 15 a 18 graus. O rosé já pode variar aí de 6 até 9 graus. Os mais clarinhos, 6, 7 graus. E aqueles que são um pouquinho mais escuros, porque tem mais tanino, são consumidos aí a 8, 9 graus. Mas não é só a questão do tanino, também tem a questão da acidez. O vinho que mais tem acidez é o vinho branco. E o que tem menos acidez geralmente é o tinto. O vinho rosé tem uma acidez intermediária muito próxima à do vinho branco. Assim, essa acidez faz com que seja facilitada a harmonização com muitos pratos. Caso você não se recorde, o tanino é aquele elemento que faz secar a boca. E a acidez é aquele elemento do vinho que faz você salivar, principalmente nesta região. Assim, com um pouquinho de tanino e uma boa acidez, o vinho rosé se torna um coringa em harmonização, como nós veremos daqui a pouco. O vinho rosé é muito versátil. Você pode tomar um vinho rosé, inclusive solo, somente o vinho rosé, na beira da piscina, maratonando uma série de televisão. Mais ainda, você pode usar o rosé para petiscos leves, ou para acompanhar saladas, ou pratos à base de vegetais como um ratatouille. Você também pode ter o vinho rosé como acompanhamento a peixes, desde uma tilápia grelada, que é um peixe bem levinho, até um salmão, que é um peixe com mais gordura. O rosé acompanha todos eles, também acompanha frango, pode ser frango frito, frango assado, frango cozido, como você quiser. Sempre o rosé é uma boa pedida. Nós já falamos e você está vendo, existem vinhos rosés clarinhos como este e vinhos rosés um pouco mais escuros. Por que isso acontece? Isso acontece em razão de duas regiões francesas famosas por produzirem vinhos rosés. São Provence e Taverne. As duas têm nome internacional e são reconhecidas pela qualidade de seus vinhos, mas produzem os seus vinhos rosés de forma diferente. E esta diferença é que gera vinhos clarinhos e vinhos mais escuros. Os mais clarinhos é o estilo de Provence e um pouquinho mais escuro é o estilo de Taverne. E daqui a pouco nós vamos ver qual é a diferença da forma de produção. Vamos começar falando de Provence. Provence, como eu disse, fica na França, precisamente no sul da França. Provence fica na costa do Mediterrâneo. É interessante, no século VI a.C., há registro que chegaram nesta região os gregos vindos da Ásia Menor, que seria ali a Anatólia. E já nessa época, 6 séculos antes de Cristo, já havia registro que essa região produzia vinhos clarinhos. Veja só, são mais de 2.500 anos de tradição na produção de vinhos clarinhos como esse daqui. Os gregos não ficaram sozinhos nessa região. Os romanos chegaram em 121 a.C. e há registros nessa época que quando os romanos chegaram, o vinho rosé de Provence já era consumido em todo o sul da França. E a partir daí a sua fama foi crescendo em razão da sua qualidade. Foi construída ao longo dos séculos essa reputação e hoje os rosés de Provence são considerados os melhores rosés do mundo. Por isso que não se encontra rosé de Provence num preço muito baratinho. Mas é interessante, embora Provence seja a principal
referência no que diz respeito ao vinho rosé, não produz somente vinho rosé, também produz tinto e branco. Toda a Provence é lindíssima, são belas cidades, lindas praias como a de Saint-Tropez, que é uma referência mundial. A culinária lá de Provence, culinária mediterrânea, é fantástica. Vale a pena um dia conhecer Provence. Ela tem lindos campos de lavanda que dão fotos maravilhosas. Vamos ver então por que os vinhos de Provence têm essa cor tão clarinha assim. Eu já tenho no canal um vídeo que explica sobre a cor do vinho. Depois você pode assistir, vou deixar o link aqui para você. Agora vou dar um resumo. Vinho rosé não se faz com sobra de vinho tinto e branco. Vinho rosé não se faz com uva rosé. Vinho rosé se faz com uva tinta. Interessante, a maioria das uvas tintas tem a polpa branca. E o que dá cor ao vinho é a casca da uva. Quanto mais tempo a casca fica em contato com o suco, com o mosto, nós teremos uma maior intensidade de cor. E como é que se faz então o vinho rosé clarinho assim em Provence? Eles usam um método chamado prensagem direta. As uvas são colhidas e rapidamente são levadas para serem prensadas. E aí as cascas ficam em contato com todo o suco por apenas de 1 a 4 horas. E aí você tem vinhos clarinhos e lindos como este. Provence pode utilizar várias uvas tintas para a elaboração do seu rosé, mas 3 são as mais utilizadas. É o chamado corte GSM, Grenache, Syrah e Mourvèdre. Vamos ver agora como é feito o vinho rosé em Tavel, de forma que ele tenha essa cor mais intensa. Interessante que Tavel é uma apelação como Provence. Provence faz vinhos rosé, tinto e branco, mas Tavel só produz vinho rosé. Só pode levar o nome Tavel no rótulo os vinhos rosés daquela região. E como são feitos esses vinhos? É o mesmo método, ao menos no começo, para a produção de um vinho tinto. As uvas tintas são prensadas e colocadas todas dentro de um tanque, com as castas, com as polpas, com o suco, tudo junto. E lá eles permanecem em maceração. O que é isso? Permanecem em contato. Por quanto tempo? De 8 a 24 horas. Veja, em Provence o contato é de 1 a 4 horas. Quanto mais tempo permanece em maceração, mais intensa é a cor. E aí, quando o enólogo conclui que o vinho já está, ou melhor, não é vinho ainda, é suco, que o suco já está com a cor que ele deseja, ele vai no tanque e faz uma sangria. O que é isso? Ele abre a torneira e tira um pouco do suco. E aí esse suco que ele retira, ele fermenta e transforma num vinho rosé. Pode surgir a pergunta, depois da sangria, qual a destinação de tudo aquilo que ficou dentro do tanque? É simples, aquilo vai se transformar num vinho tinto especial. Por que especial? Porque nós teremos uma fermentação que poderá durar até 28 dias. Então as cascas permanecerão em contato com todo o suco por 28 dias e mais cor será extraída. E é interessante, nós teremos muita casca para pouco líquido, porque houve a sangria. Isso faz com que o vinho tenha mais corpo, mais tanino e muito mais cor. Assim, se você tem um vinho rosé que é elaborado pelo método de sangria, significa que nós temos lá boas uvas, porque essas uvas depois vão gerar um vinho tinto. Várias são as uvas que são utilizadas em Tavel para a produção do vinho rosé, mas 3 são as mais importantes, são as mais utilizadas. 2 delas também são utilizadas em Provence, que é a Grenache e a Syrah. E a uva que diferencia é a Cinsault, que é utilizada em Tavel. Agora eu vou dar dicas para você de vinho rosé e começo pelo rosé mais vendido no Brasil, é o rosé Miolo Seleção. Já ganhou prêmios em vários países do mundo. É um vinho que tem uma ótima relação qualidade e preço. Não é um vinho excepcional, não é isto, mas custa tão somente R$ 35,00, em torno disso. E o que ele entrega para você é muito mais do que R$ 35,00. Esse é um dos parâmetros que eu tenho para avaliar se um vinho é bom. Inclusive gravei um vídeo sobre isso, está aqui em cima o link. Você pode comprar esse rosé, deixar na sua geladeira e, num momento especial, experimentar esse Miolo Rosé Seleção, que ele é produzido na Campanha Gaúcha, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Com qual uva? Com Cabernet Sauvignon e a espanhola Tempranillo. Curiosidade,
Você sabia que o vinho francês mais vendido no Brasil é um vinho rosé? Isso mesmo, é o Piscine Rosé. Ele é produzido pela Venovaly. E aí, onde fica essa produção? Fica em Provence? Não. Embora o Piscine seja um rosé clarinho, ele é feito no sudoeste, é uma outra região francesa. E lá eles produzem com outras uvas, não com as uvas lá de Provence. Utilizam tão somente a uva Negrete. E é interessante, o produtor garante que você pode inclusive colocar pedras de gelo para poder apreciar o rosé Piscine. Outra curiosidade, sabe como surgiu esse rosé Piscine? Surgiu de uma visita que o diretor da empresa fez lá em Saint-Tropez, em Provence, e viu a forma como o rosé era degustado livremente em piscinas, na praia, em todos os lugares. E aí ele teve essa sacada, também vou produzir um vinho rosé, e realmente foi um sucesso, ao menos no Brasil tem sido. Então vamos provar este rosé. Provence tem várias pequenas regiões que são demarcadas justamente pela boa qualidade de seus vinhos. Uma dessas regiões é Côte de Provence. E vamos provar este vinho que é de Côte de Provence. Mas quero chamar a atenção de você de uma coisa. É safra 2016. Cuidado! Vinho rosé deve ser consumido com 2, 3 anos. Não compre vinhos com uma safra como essa, com 6 anos de idade. Por quê? Ao provar o vinho, ele pode estar com as suas características comprometidas. Não significa que o vinho está estragado, que ele avinagrou, não, mas pode perder todo o seu frescor. Vamos fazer um teste então para ver se esse rosé de Provence está bom ou não. Vamos abrir. Vamos lá, vamos provar este rosé, como eu disse, 2016. Vamos ver como está a qualidade dele. O importante é que você veja a cor que é um rosé de Provence. Esse salmão bem clarinho. No nariz, ele tem uma intensidade inferior à média, não é uma intensidade muito alta, sendo que se o vinho fosse mais novo, ele teria uma maior intensidade. Aparece aqui especiarias como uma noz moscada e as frutas em segundo plano, não tão intensas como que se o vinho fosse um pouco mais novo. Vamos ver na boca. É agradável, mas como eu disse, você tem já uma evolução do vinho, uma transformação das frutas que eram maduras em frutas quase que passadas, com destaque aqui para especiarias, noz moscada e até um pouquinho aqui de uma pimenta branca. Dá para beber? Dá para beber, mas o vinho novo apresenta muito mais do que isso, como nós vamos ver no próximo vinho. Esse vinho chama Esprit Gassier, ele custa mais ou menos 150 a 200 reais. Agora nós vamos abrir um outro vinho rosé de uma região do sul da França, muito interessante, que produz vinhos de forma semelhante aos vinhos de Provence, mas a um preço muito mais em conta. Vamos abrir então. Esse é um rosé Marine, que é da IGP Mediterrâneo. Eu já vou explicar já o que é essa IGP. Vamos colocar na taça. Vamos lá então. Esse, como eu disse, é uma IGP. Qual é a diferença de IGP e denominação de origem? Provence é uma denominação de origem, uma região menor, que tem regras rígidas para a produção de vinho. Essa IGP Mediterrânea, ela engloba não só Provence, mas como também o sul do Vale do Rhône. E aí você tem vinhos rosés, feitas da mesma forma de Provence e até com as mesmas uvas. Vamos provar então esse rosé. Aqui você tem aromas de frutas silvestres, como aí uma... Vamos agitar um pouquinho aqui para volatilizar mais. Framboesa, melancia, uma riqueza de aromas. Vamos ver na boca. Uma delícia, uma acidez gostosa. Estou falando com você, estou salivando. Um final prolongado, excelente, não só para você tomar numa piscina ou para acompanhar pratos. Ele chega a ter até uma leve untuosidade. E a vantagem de você comprar um vinho rosé da IGP, como essa daqui, Mediterrânea, é que você vai pagar muito menos do que num vinho de Provence. Você encontra esse no Brasil na faixa de R$ 95. Agora nós vamos provar
um vinho rosé de cor mais intensa. Ele não foi feito na França, não é de Tavel, mas deve ter sido produzido, em razão da cor, no mesmo estilo do vinho de Tavel. Ele é do Uruguai e eu comprei na loja Vinho e Ponto da minha cidade, Santa Cruz do Rio Pardo. Importante, nunca deixe de comprar um vinho branco ou até mesmo rosé simplesmente por ter tampa de rosca. Esses vinhos são feitos para serem bebidos jovens e assim a tampa de rosca não prejudica em nada. Digo mais, se você toma apenas vinhos mais simples de 80, 50 reais, pode comprar vinho tinto também com tampa de rosca, desde que sejam vinhos jovens, pois esses vinhos foram produzidos para serem consumidos rapidamente. Assim, a tampa de rosca não prejudica em nada. Esse vinho chama Iurdia, como eu disse, do Uruguai. Para você abrir, basta você girar, muito simples. Vamos ver aqui então. Olhe só a diferença de cor desses dois vinhos. Aqui o estilo Provence e aqui o estilo Tavel. Tavel tem mais tanino, tem mais cor, porque teve mais contato as cascas com todo o suco. Uma boa intensidade aromática, em torno de média. Vamos ver o que nós achamos aqui. Framboesa, como se fosse um bosque, grama. Não a grama com a mesma intensidade que você tem num Sauvignon Blanc. Mas aqui um tom herbáceo, você acha aqui, umas notas herbáceas. Também uma framboesa. Uma groselha, até mesmo cassis, hein? Muito interessante. Ele tem um pequenino dulçor, porque ele é classificado como meio seco. No Brasil, vinho seco tem até 4 gramas de açúcar por litro. Às vezes o vinho vem com 7, 8 gramas e aí já não pode ser mais classificado como seco. Não chega a incomodar, você pode usar tanto em todos os pratos que já mencionei para fazer a harmonização, mas porque ele tem essa pontinha, é um pouquinho mais suave, ele é ideal também para a cozinha tailandesa, que é um pouco mais condimentada. É um vinho de bom corpo, você já percebe um pouquinho os taninos nessa região da boca, justamente porque teve mais contato com as cascas. Estou falando com você, tem uma acidez boa, também estou salivando e o final dele permanece. É muito interessante esse rosé uruguaio Iurdia, que você pode encontrar na Vinho em Ponto, especialmente aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Agora você tem condições de escolher o seu próximo rosé. O que você prefere, um rosé clarinho ou um rosé mais intenso? Deixe nos comentários, eu quero saber. Meu amigo, não se esqueça, não paga nada inscrever-se no canal, ative o sininho, você só tem a ganhar, pois a cada semana, quando eu publicar um vídeo novo, você recebe a notificação. Deixe o seu like, compartilhe. Para mim é uma satisfação sempre ter a sua companhia e espero você no próximo vídeo. Saúde e um forte abraço!